Da aula 1, a gente vai começar falando sobre HPV. HPV é dividido em baixo e alto risco. Baixo risco, HPV 6 e 11. Alto risco, 16 e 18. Baixo são os condilomas e as verrugas. Alto são os carcinomas invasivos. Por quê? Porque o 16 e 18 ele vai produzir oncoproteínas, que são a E6 e E7. E6 inativa P53, E7 inativa PRB. E aí, isso vai reduzir a apoptose e o ciclo celular autônomo e vai evoluir para displasias. Então, isso que acontece na evolução do HPV. Então, o HPV ele age como agente carcinogênico dependendo, que ele depende dessas proteínas virais, E6 e E7. Aí, as características do HPV, microscopicamente, você tem a coloicitose. Então, esses colócitos, eles são buracos que formam no núcleo. Então, em volta do núcleo vão se formar buracos, porque as células infectadas pelo HPV têm essa morfologia única de atipia coloicítica. E aí, isso forma os buracos e esse buraco ele fica em volta do núcleo. E aí são a hiperkeratose. Então, essa é a característica. Então, colócitos e hiperkeratose. As vulvites, elas estão associadas ao HPV, então é isso que a gente acabou de falar. Só que o HPV 6 e o HPV 11, que formam as verrugas. E aí vai ter o aumento do núcleo, você vai ter a coloicitose, e a característica vão ser as verrugas. Então, os condilomas acuminados, que são lesões únicas ou múltiplas. E elas podem ser vermelhas ou marrom rosado. Então, lembrar que na vulva o HPV ele é do tipo 6 e 11. Agora, quando a gente fala da vagina em si, a gente vai falar dos lactobacilos. Os lactobacilos, eles são os principais micro-organismos que habitam a flora vaginal. E eles produzem imunidade para essa região. E aí eles conseguem acidificar essa região. Então, o que acontece? Os lactobacilos, eles pegam glicogênio das células do epitélio vaginal, e eles transformam o glicogênio, em ácido lático. E esse ácido lático vai fazer com que o pH vaginal fique menor que 4,5. E aí, esse é o pH que vai ser barreira para vários outros agentes infecciosos. Mas o que acontece? Quando o estrogênio, ele é importante para manter o epitélio vaginal. Se você tem menos estrogênio, você não vai formar esse epitélio, então vai ter uma diminuição epitelial. Consequentemente, você vai ter menos glicogênio disponível. Menos glicogênio disponível, os lactobacilos não vão mais conseguir pegar esse glicogênio, porque é pouco, para formar o ácido lático. Então, o pH ele vai alcalinizar e aí você vai ter as infecções. Então, esse é um mecanismo de proteção vaginal, então, por meio dos lactobacilos. A flora vaginal, ela é normal do tipo 1. Quando ela sofre uma alteração, é chamado de vaginose. Então, vários micro-organismos podem causar vaginose, que seria passar dessa flora do tipo 1 para do tipo 2. E aí vem por infecção. Nesse caso, vem pela diminuição dos lactobacilos, consequentemente, aumenta o pH, e aí você vai estar suscetível às bactérias anaeróbicas. Que liberam essas enzimas, elas fazem liberação de enzimas, e aí o corrimento ele vai ser um branco acidentado. Então, corrimento branco acinzentado com odor fétido. Então, branco acinzentado com odor. Então, essa é a característica. Agora, do colo do útero, a gente começa com as cervicites. Elas são inflamações do colo uterino. Então, você tem inflamação aguda e crônica nas cervicites. O que é importante gravar? Quando falar infiltrado neutrofílico sem displasia, é cervicite. Então, se está falando da região do colo do útero e falou de um infiltrado neutrofílico sem displasia, é uma cervicite. E a principal causa vai ser a clamídia. Então, a principal causa é a clamídia, que gera isso. Aí, outra coisa que a gente tem que falar do colo do útero são a JEC.
Então, o que acontece? Você tem a ectocervice, que é o epitélio escamoso, e tem a endocervice, que é o epitélio colunar glandular. Essa jeca, ela fica no meio deles. Então, ela está numa transição de um para o outro. E o que acontece? Acontece que ela une esses epitélios. E aí é onde o HPV gosta de agir. Por quê? Porque ela é dependente do estrogênio. Se o estrogênio está alto, a jeca ela fica mais para fora. Então, jeca para fora, HPV ele consegue atingir mais essa região. E quando você tem menos estrogênio, você tem a interiorização do JEC. E aí forma a zona de transformação. O JEC dentro, ele mais interno, o meio ácido da vagina agride o epitélio glandular. E aí, quando começa a agredir esse epitélio glandular, vai ter essa mudança, que é uma chamada zona de transformação. E aí você vai mudar de epitélio colunar para epitélio escamoso, que vai estar mais sujeito ao HPV. Isso daqui é chamado de metaplasia, mudança de epitélio metaplasia, do tipo escamosa. Então, quando tem essa interiorização do JEC, o meio ácido da vagina faz essa agressão do epitélio glandular e ele passa a se tornar escamoso. E aí ele fica mais sujeito à ação do HPV. Então, é isso que acontece. Então, esse é o principal do colo do útero. Agora a gente vai falar sobre as displasias. A carcinogênese, a gente tem que lembrar que é mais propícia pelo HPV 16 e 18. E aí, você tem alteração pré-cancerosa. As displasias, elas são divididas em NIC1, NIC2 e 3. Isso fora. No Brasil, usa L-zil ou H-zil. L-zil é no tipo 1, que é do baixo grau. Então, quando a displasia é do baixo grau. Tipo 2 e 3 é H-zil, que é quando é de alto grau. Aí, o que acontece? O carcinoma de células escamosas, o precursor dele é o H-zil. Então, o H-zil é precursor do carcinoma de células escamosas. A origem vai ser nas células escamosas, e aí você vai reconhecer pela cor. Então, vai ser uma cor mais avermelhada. O edema, vai ter edema e também sangramento. Então, a presença dos três. E no microscópico, você vai ver esse carcinoma. Ele é microinvasivo, vai ter ninho invasivo abrindo o caminho pela membrana basal de H-zil. E aí vai ser um carcinoma de células escamosas invasivo. Então, você vai ter essas células mais queratinizadas, né? Já no adeno, é 15%, ele é um menor, assim, comparado. Ele atinge as células granulares da endocervice. O precursor vai ser o adenocarcinoma in situ. Então, o precursor do adenocarcinoma vai ser o adenocarcinoma in situ. É diferente do que a gente falou antes desse, do carcinoma de células escamosas. Então, aqui está mostrando o adenocarcinoma in situ, na seta. E aí tem as glândulas escuras, que elas estão nessas regiões, então são glândulas escuras. E aí, aqui já é o adenocarcinoma invasivo. Então, quando você olhar no micro, você vai ter a presença de glândulas. O mecanismo que você faz para avaliação é o Papa Nicolau, que você busca identificar metaplasia escamosa ou displasia de epitélio intracervical. Dessa aula aqui é isso, é guardar os tipos de HPV relacionados a cada um, o que é o JEC, o que acontece, na vagina o funcionamento dos lactobacilos. As vulvites estão relacionadas ao HPV, o HPV 6 e 11. Microscopicamente, colocitose, que vai ser esse buraco no núcleo. HPV baixo e alto grau, baixo 6, 11, alto 16, 18, E6 e E7. E6 P53, E7 PRB.